Pedro, então vamos começar no assunto Memphis. Eu vou Bora? chamar de Memphis porque é o que ele quer que Sim. seja chamado. Então vamos de Memphis. A primeira pergunta sobre isso, antes da gente falar com mais detalhes sobre a negociação, e tirando, logicamente, o fator campo, porque o Memphis ainda nem jogou, mas você acha que é a maior contratação do futebol brasileiro dos últimos anos? Eu acho que ela tá entre elas, né? Se a gente for olhar e se a gente der 2 passos para trás no que significa a chegada do Memphis, no que significa a vinda do Almada, todos esses movimentos que aconteceram nessa janela e nos últimos 3 anos, principalmente, eles indicam que o mercado brasileiro ele tá mudando de patamar no poder de fogo para começar a contratar estrelas maiores, não as principais estrelas do futebol mundial, claro, estamos muito longe disso, né, em termos de poder de investimento. Mas um ponto que, desde que a gente está na indústria há 8 anos, a gente já tinha ouvido algumas provocações nesse sentido, que o Brasil deveria ser o ponto de encontro, o ponto de consolidação de todos os craques da América do Sul, né? Os melhores argentinos tinham que jogar aqui antes de ir para a Europa, colombiano, chileno, peruano, e isso começou a acontecer, né, de 3 anos para cá, não à toa. Aí vem a questão regulatória, né? CBF aumentando o número de estrangeiros que podem ser inscritos, que podem estar em campo. E isso era mais restrito, hoje está mais amplo, e não à toa você tem times aí como o próprio São Paulo, se eu não me engano, ontem contra o Atlético Mineiro tinha 6 estrangeiros dos 11 titulares ali, o que é um movimento natural. Se a gente pegar as grandes ligas europeias, e claro que a Europa tem a facilidade de ter a União Europeia e o passaporte europeu para os atletas poderem não contar como estrangeiros, os times são extremamente cosmopolitas, né? Você pega... Tinha aquela piada na época que a Premier League começou a destacar como principal liga do mundo e ainda pré-Brexit, que não tinha nenhum inglês nos times, né? Sim, Multicampeões lá do Chelsea, depois do City, etc. Isso tá mudando um pouquinho e aí tem a ver até com a seleção brasileira, né? Que a gente vai falar aqui no final do papo, do diagnóstico que a federação inglesa fez, de voltar a investir na base, formar atletas melhores, e aí vem essa geração que tem aí agora Phil Foden, Sterling e vários outros. Mas tô mudando um pouco o foco aqui, porque voltando à história da janela, o Brasil hoje tem poder de fogo para ser um passo intermediário na carreira desses caras, né? No caso dos caras que vêm dos países com menos poder de fogo aqui da América do Sul, e no outro extremo tem poder de fogo para trazer caras que talvez não tenham mais um mercado na Europa na primeira prateleira, caso do Memphis, né? Que vem aí de uma carreira formada no PSV, depois... foi para o Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid, mas a verdade é que ele estava com o mercado numa segunda prateleira, né? Ele não tinha mais acesso agora, nesse momento da carreira dele, aos clubes Tier 1 do mercado, tinha propostas de clubes que são clubes Tier 2, quando comparados aos clubes Tier 1, por exemplo, o Sevilha, que é um clube bem relevante, mas não é um clube de primeira prateleira, e acabou optando por vir para o Brasil. Então isso demonstra que quando a gente olha pelo outro lado do mercado, né, a lógica do jogador e do empresário do atleta, o cara olha o Brasil hoje talvez como um mercado secundário no mundo, né? Talvez o Brasil não fosse um mercado secundário até 3 anos atrás, e essa mudança de patamar da indústria, e aí a gente volta na SAFs, volta na Liga, volta na entrega de uma experiência melhor para o torcedor no estádio, que resulta num ingresso mais caro, num sócio-torcedor mais robusto, né? Todo aquele ciclo virtuoso do futebol de você começar a gerar mais receita, ter o Flamengo faturando mais de 1 bilhão, Palmeiras tateando 1 bilhão, Corinthians tateando 1 bilhão, e vai muito no mantra que a gente prega lá na Outfield, né, quando a gente fala com o clube de futebol, que o clube é uma empresa altamente geradora de caixa, né, por tudo que a gente está falando aqui nos últimos meses no Sports Market Makers. E se o clube for bem gerido e tiver a capacidade de ter disciplina financeira, não estourar orçamento como estoura sempre, não fazer loucura, vai sobrar dinheiro no caixa, ele vai conseguir investir em jogadores com propriedade, né? O exemplo do Flamengo nessa janela, pelo lado de capacidade de investimento, é altamente ilustrativo disso, né? Do Flamengo ter tido problemas com lesões e no dia seguinte, pumba, trazer um cara a 20 milhões de euros. Problema com lesão, pumba, no dia seguinte assina um cara com salário de 2 milhões. Por quê? Porque tem caixa, tem capacidade financeira para fazer isso. Você pode questionar as escolhas do ponto de vista de escolha técnica, né, de futebol, mas tem punch financeiro para fazer isso. Então, para concluir essa introdução, Marcelo, acho que isso demonstra que toda a mudança que a gente vê acontecendo nos últimos 3 anos e que a gente espera, principalmente na Outfield, né, quer promover esse movimento e participar desse movimento de transformação do futebol brasileiro para que o futebol brasileiro possa, como mercado, estar na primeira prateleira do mundo nos próximos 10 anos, ele está acontecendo, e essa janela um pouco comprova isso. Claro que aí a gente vai entrar em casos específicos. Deveria gastar, não deveria gastar, quanto gastou, comprometer orçamento.
mas todos os movimentos aí, a janela teve vários, né? A gente estava falando aqui antes, desde o Almada, que se eu não me engano hoje é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Exatamente. do Alcaraz no Flamengo. Que é a segunda mais cara da O história Luiz do futebol. Henrique do Botafogo, que acho é que é a terceira. É né? dessa ordem mesmo. Então, claro, muito dinheiro sendo gasto, mas para melhorar o produto. Uhum. E é importante investir no produto, aí a gente vai entrar nas questões de disciplina financeira, etc. Mas é um indicador positivo. O Brasil está mudando de patamar no futebol mundial. Não tá mais naquela situação de ou o cara vai embora com 18 anos ou ele volta com 35, 40 para aposentar. Acho que a gente está encontrando um meio do caminho aí em que a gente consegue reter o talento um pouco mais, né? Pode ser que em situações extremas como um Endrick, um Estevão, um Luiz Henrique, a gente não consiga porque o poder de fogo dos caras ainda é muito maior que o nosso. Sim. E tem o elemento também intangível Desejo, né? do atleta de querer jogar lá. Mas a gente começa a conseguir a deixar de ser o estaleiro pro aposentado. Consegue trazer o cara com 31, 32 anos, ainda no auge da forma, para ter uns 3, 4 anos de auge em termos de lenha para queimar. Então tudo isso é fruto, na minha opinião, da mudança estrutural que o futebol brasileiro vem vivendo nesses últimos 3 anos aí desde a aprovação da lei. E agora entrando mais no assunto da janela de transferências, Pedrão, anotei aqui algumas informações. A janela de transferências ela foi criada aqui no Brasil, as duas janelas, em 2022, né? Algo até que recente. Né? Então você tem ali períodos específicos para fazer a negociação, tem a janela do primeiro semestre e a do segundo semestre, então naquela janela de datas você pode fazer as suas negociações aqui dentro do futebol brasileiro. Você pode inscrever novos jogadores, né? Na prática é isso, né? Porque até agora com a janela fechada o Corinthians conseguiu trazer o Memphis porque ele estava livre no mercado, bom ponto. E nessa janela de transferências agora que fechou no dia 2 de setembro, foram mais de 100 contratações, mais de 100 jogadores contratados, somando aí séries A e B, e mais de R$1 bilhão gastos só nessa janela. Se a gente pegar a janela do início do ano, foram gastos R$1,1 bilhão. Então, somando as duas janelas, R$2 bilhões e 100 milhões gastos pelos clubes. Eu até fiz aqui um comparativo de quando que as janelas foram criadas, né, em 2022. A primeira janela de 2022, os clubes gastaram 375 milhões e na segunda janela, 355. Totalizou 730 milhões. Nas duas janelas, é um valor abaixo do que gastamos só nessa janela de transferências que fechou agora. Em 2023, o valor total gasto nas duas janelas foi de R$1 bilhão, que também é um valor que a gente gastou em uma só das janelas. E agora, em 2024, né, 2 bilhões e 100, como eu falei, de janela. Pedrão, isso mostra uma evolução do futebol brasileiro, mostra uma loucura, digamos assim, um all-in dos clubes, ou é realmente essa parte da evolução que você falou no início? Eu acho que mostra, aí trazendo a visão mais otimista da coisa, a mudança de patamar do futebol brasileiro, com um momento totalmente diferente do que era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, até mesmo 5 anos atrás, né? A gente tem falado muito aqui sobre as mudanças regulatórias que criam valor para o mercado, né? Na prática, e a gente fala muito isso conversando com pessoas aqui do mercado financeiro, todo mercado, se olhar ali, outros mercados que não tem nada a ver com esporte ou futebol, eles têm alguns marcos regulatórios que criam muito valor, né? Com agronegócio foi assim, com logística foi assim, com fintechs foi assim. E no futebol a gente está indo pelo mesmo caminho, né? A partir do momento que tem uma mudança regulatória, né? Lei da SAF, exatos 3 anos atrás, lá em agosto de 21, o negócio muda de figura, né? Antes disso, a gente tinha tido uma outra mudança regulatória, que foi a lei do mandante, lá no início da pandemia, em 2020, que a gente abordou bastante aqui com o SIC. Então, são marcos regulatórios importantes que começam a formalizar e amadurecer mais o setor como um todo. E aí vem, e a gente já falamos disso, né, de como foi um pouco a toque de caixa, Ronaldo Cruzeiro, Textor Botafogo, 777 Vasco, aí depois Curitiba, Tricorp, Bahia, City Football Group, já tínhamos o Red Bull aí, mas o futebol brasileiro hoje é difícil, né? A gente vive muito nesse nosso dia a dia aqui na rodinha do hamster, a gente não dá 2 passos para trás e analisa a fotografia à distância, né? Se a gente olhar a fotografia à distância, e a gente até falou disso aqui com o Ávila, pega a tabela do brasileiro há 10 anos e pega a tabela do brasileiro hoje. Ela é muito diferente. Muito. E quem tá no comando dos clubes é extremamente diferente. Né? Você olhar o Palmeiras de 10 anos atrás, não é o Palmeiras, né? Se não me engano, não tinha nem ganho o primeiro título grande ainda da gestão Paulo Nobre. Não né? tinha, não. O Flamengo ainda estava no meio do processo dele de virada.
Os clubes não tinham donos, o Red Bull não estava aqui, então a gente estava falando de um outro mercado. Então agora, com essas mudanças regulatórias, a gente está caminhando, e aí o Rafa Viana falou isso aqui, eu concordo com ele, né? Ainda mais lentamente do que eu pessoalmente gostaria, mas estamos caminhando para mudança, estamos melhores do que ontem, amanhã vamos estar melhores do que hoje. E a janela, ela retrata isso, né? Os números que você trouxe aí mostram que de 22 para 24 foram 3 vezes, o aumento foi de 3 vezes aí do capital investido em transferências de atleta. É claro que aí ainda é muito, se a gente olhar que os clubes de Série A e B somados faturam 10 bi de real, é muito você falar que pô, o cara tá investindo 20% da receita dele em novos atletas, além dos atletas contratados que ele tem que pagar salário todo mês. Me parece um pouco alto demais. Isso tem que ser observado. Mas mostra o que a gente está falando aqui no começo. O Brasil está mudando de patamar na fotografia do futebol mundial e não é só esse indicador. Tem outro indicador que a gente já falou aqui algumas vezes da média de público, que o Brasil pela primeira vez ano passado entrou no top 5, né, no top 5 de média de público global. Então hoje, né, o Brasil até muito tempo atrás não estava nem no top 10. Aí ficou em 7º por um período, agora está em 5º. Isso mostra o quê? Qualidade do produto em campo está melhor, qualidade do produto fora de campo está melhor, o torcedor está vendo um apelo maior em ir até o estádio, em viver a experiência, estádios novos, mais tecnologia, enfim, tudo que... Tô fazendo uma retrospectiva dos últimos 13 episódios aí que abordaram o futebol. A gente falou sobre todos esses assuntos. Então, tudo isso resulta num produto melhor. Aí, o ponto que me preocupa que é isso. Você não pode se alavancar e gastar mais do que você tem ou mais do que você planejou, né? Não pode estourar seu orçamento sem ter uma visão clara do que você quer fazer. E aí, na questão das SAFs, o Textor tem o orçamento dele, o City tem o orçamento dele, o Pedro Lourenço agora no Cruzeiro tem o orçamento dele, né? Ele é um bilionário muito bem sucedido. Se ele vai querer gastar 10, 30 ou 100 dentro dos limites, aí a gente não tem um fair play financeiro, mas se a gente tivesse um fair play financeiro dentro dos limites do fair play financeiro, problema dele. Se vai dar resultado no campo ou não, aí ele vai ter que garantir que isso aconteça. Então, eu acho que a gente tá num momento muito interessante, cara. Se a gente, né, de novo, olhando a fotografia de longe, há 4 anos atrás, essas caras, a gente vai estar num momento que vamos gastar 2 bi por ano em janelas de transferência, a gente vai estar preocupado se isso é muito e se isso é sustentável. Pô, legal, um problema bom de ter, né, com clubes que estão com donos novos injetando dinheiro, né, para que o clube seja mais competitivo, para que aquele flywheel que a gente fala do futebol, né, de você ter um time melhor, ganhar mais, manter a torcida mais engajada, captar mais patrocinador, gerar mais audiência e tal, e isso nunca parar, que é o que o Flamengo e o Palmeiras têm conseguido fazer muito bem nos últimos 5, 6 anos. Se todo mundo conseguir fazer isso, o que acontece? O bolo do mercado inteiro vai aumentar. Então, eu acho muito interessante como indicador, mas aí os assuntos que a gente está falando aqui ficam totalmente conectados, né? Tem a importância de endereçar a questão do fair play financeiro e tem a importância de todos os clubes serem sustentáveis financeiramente, porque aí o que a gente não quer, e eu não acho que isso esteja acontecendo, mas tem gente falando que pode ser que aconteça, é ter uma bolha. É ter os clubes que você usou a palavra aí, né? Que estão dando all-in agora, principalmente nas SAFs, não acho que seja isso, mas estão falando do Textor, né? O Textor tá dando all-in agora, será que ele tem esse dinheiro todo mesmo? Ele tá se alavancando e tal. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo, mas é o planejamento dele, no clube dele. Então eu acho extremamente positivo, assim, o ponto que a gente tá agora como mercado, crescendo, conseguindo atrair grandes talentos de volta. Né, o normal do Luiz Henrique, né, indo pro Betis depois era dar um salto para um clube maior da Europa. Ele voltou pro Brasil. A mesma coisa com o Almada saindo da MLS. Tudo bem que o Almada você pode questionar que ele tá fazendo uma ponte para depois ir pro Lyon, dentro da estrutura do Textor. Tudo isso também, né? Que é uma outra questão para ser abordada aí também, né? De como o MCO, os grupos multiclube usam um clube como plataforma para o outro. Mas a realidade é que esses caras estão aqui. E até 3, 4 anos atrás a gente não tinha capacidade para trazer esses caras para cá. Você falou do Textor, falou do Pedro Lourenço do Botafogo, falou do Flamengo, falou do Palmeiras, e eu tenho informações aqui para falar de todos esses times. Nessa janela de transferências agora do meio do ano, o Botafogo foi o clube que mais gastou, assim, disparado. O Botafogo ao todo gastou 233 milhões, trouxe aí 8 reforços, e como o Pedrão falou, o Almada, o argentino Almada, de apenas 20 anos, veio lá do futebol dos Estados Unidos, da Major League Soccer, e ele foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, custou 134 milhões de reais o Almada, contratação mais cara da história. Em segundo lugar,
É um jogador também jovem, também argentino, que veio também para um time do Rio, só que para o Flamengo. E não veio jogar tênis, né? Não é o Alcaraz tenista, hein? É o outro Alcaraz, volante, que fez a sua estreia contra o Corinthians. O cara, em 5 segundos iniciais, ele quase fez um gol de placa. O goleiro Hugo acabou tirando o gol. O Alcaraz veio para o Flamengo com 110 milhões de reais que o Flamengo pagou por ele, a segunda maior contratação da história do futebol. E a terceira também é um jogador do Botafogo, que o Pedrão falou, é o Luiz Henrique, que foi revelado na base do Fluminense, foi vendido para o Betis e muito bem colocado pelo Pedrão. Dali, provavelmente ele iria para um clube maior, iria se manter ali na Europa, mas subir de prateleira, mas não, ele veio para o futebol brasileiro. Então, as 3 contratações mais caras da história do futebol brasileiro foram feitas esse ano. Luiz Henrique na primeira. E ponto legal, né, disso que a gente tá falando aqui de torcer para dar certo. O Almada e o Luiz Henrique, né, o Alcaraz não deu para ver ainda, né, Sim, mas sim. o Almada e o Luiz Henrique estão fazendo um belo campeonato brasileiro, uma bela Libertadores. O que qualifica o Botafogo para ser relevante novamente no nível que imagino que o Textor espere, né? O Botafogo aí, líder do Brasileirão, né, no momento, e na semifinal Nas quartas de final da Libertadores. contra o São Paulo. É que eu tô prevendo o futuro aí, desculpa meus amigos são paulinos. E também você falou do Pedro Lourenço, o Cruzeiro foi o segundo time que mais gastou na janela de transferência. O Pedro Lourenço ali, que tem como diretor o Alexandre Matos, que sempre foi conhecido por fazer boas negociações. Ele trouxe aí o Cássio, que, né, veio de graça ali depois de sair do Corinthians, mas trouxe o Jonatas Jesus, Matheus Henrique, o Wallace, Peralta, Caio Jorge e Lautaro. Ao todo gastou 176 milhões nessas contratações aí, o time do Cruzeiro. E você também comentou do Palmeiras. O Palmeiras foi o 4º time que mais gastou nessa janela de transferências, e muito desse gasto foi na contratação do Maurício, né, o meia, que era do Cruzeiro, estava no Internacional, veio para o Palmeiras por 10 milhões e meio de euros. É a segunda maior compra da história do Palmeiras, atrás apenas de Borja, Miguel Borja, o atacante colombiano, que foi comprado por 12 milhões de euros. Então, isso mostra também a evolução do futebol brasileiro, né? As 3 maiores compras da história foram feitas esse ano. A maior compra do Flamengo foi feita esse ano. A segunda maior compra do Palmeiras foi feita esse ano, né? Então, muitos recordes batidos em termos financeiros. E exceto o Maurício aí, todos os jogadores vindo de fora, né? Isso, muito bom ponto. Eu também não falei, mas as 3 maiores contratações dessa janela, obviamente, foram o Almada e o Alcaraz, que foram as 2 maiores da história. Em terceiro lugar, é o Rodrigues, o atacante do Bahia, estrangeiro, que veio também para o Bahia por 605 milhões de reais. E as 3 maiores contratações aí, o Almada, o Alcaraz e o Luiz Henrique. Pedrão, para a gente fechar o assunto janela de transferências, a gente fez ali aquele comparativo das janelas de 22, 23 e 24. Né? Então, em 22, 730 milhões, em 23, 1 bilhão e em 24, 2,1 bilhão. Então, o valor de 24 é 3 vezes maior que o de 22 e 2 vezes maior que o de 23. O que você planeja para o futebol brasileiro? Aí você imagina que vai acontecer nos próximos anos? A gente vai ter um aumento ainda maior das receitas, do investimento? O que você pensa aí? Você que já está aí no esporte há quase 10 anos. Cara, eu acho que a gente vai ter um crescimento consistente. De novo, eu esperava que o crescimento pudesse ser mais rápido, mas como a gente não vai ter a liga consolidada agora, isso atrasa um pouco o processo, né? Atrasa alguns anos aí as projeções que a gente tinha feito. Fato é que a gente falou muito disso aqui, né? Melhor você ter 2 blocos do que todo mundo separado. Isso já vai valorizar um pouco o produto. Quando a gente fala produto, é o futebol mesmo, né? A qualidade do espetáculo, os jogos, enfim, tudo que acontece em campo. Então a gente espera que isso continue aumentando e que a gente tenha mais capital disponível para manter, acho que, e aí eu vou inverter um pouco, trocar um pouco a marcha aqui. Para mim, o primeiro foco tem que ser manter a turma aqui. Tá. Tem que ser investir na base, a gente é muito bom formador. O Esfera teve aqui, a gente falou muito sobre isso, né? O Aranha até mesmo falou, cara, a gente não tá inventando a roda, o Brasil já forma muito jogador. O Brasil já, né, nos últimos 10 anos, vendeu 12 bi de euro em jogador. O jogador brasileiro é uma commodity no mundo inteiro, né? Aquele dado que eu trouxe aqui, que 15% de toda a movimentação de atletas, jogadores de futebol no mundo inteiro são brasileiros. Então, é absurdo isso. A gente já é muito bom formando. A gente pode ser ainda melhor formando e a gente pode conseguir manter esses caras aqui por mais tempo, o que por si só vai ser mais barato do que você trazer jogador mais caro lá de fora. Acho que tem uma composição aí para fazer, trazer o cara de fora, mas manter o cara aqui. É um pouco aquele paralelo, né? Não sei se você já ouviu essa história, né? No marketing,
a gente fala muito isso. É muito mais barato você reter um cliente que você já tem dentro de casa do que adquirir um novo. Sim. Nesse caso, é mais barato você investir, ainda que seja 30, 35 milhões na base por ano, mas você está investindo ali em 100, 150 atletas, do que você trazer um por 130. Claro que ele já está formado, ele é uma certeza, não tem dúvida e tudo mais. Mas eu adoraria a gente daqui 5, 7, 10 anos conseguir fazer com que os caras, os Enderkes, os Estevãos, fiquem aqui até os 22, 23, 24 anos e depois eles pulem esse salto inicial, fiquem aqui por mais tempo e aí quando forem dar a porrada, você vai dar porrada no nível europeu, você vai dar a porrada de 130 milhões de dólares daqui pro Real Madrid, não de 45 milhões de 130 de euro, não de 45 de euro. E eu acho que a gente tá nessa direção, né? Espero que a gente chegue lá para conseguir reter a turma aqui. E aí, do outro lado, fazer movimentos responsáveis para que a gente consiga trazer caras desse patamar para cá, né? Seja um Almada, seja o Alcaraz, seja mesmo outros que foram especulados aí que não vieram. E deixar de ser aquela liga que tá nas duas pontas, né? Que tem a molecada despontando que vai embora, ou tem o cara para aposentar que volta. Você consegue ser uma liga relevante globalmente pro cara como o Memphis, fala, pô, faz sentido eu jogar lá, a liga é boa. Ou o menino de 16, 17, 18 não querer ir embora logo. Pô, vou ficar aqui, porque a liga é boa, vou me desenvolver. A seleção tá me vendo. Eu consigo, depois se eu ficar aqui mais 2, 3, 4 anos, eu aumento muito o meu valor de mercado. O mercado global começa a pagar esse prêmio, porque também tinha, e ainda tem, né, essa leitura do mercado global, que o futebol praticado aqui não é de nível de futebol europeu. Então, se o cara não tá praticando futebol de nível de futebol europeu aqui, eu não vou pagar porque ele não tá pronto. Ele tem que ir primeiro para Portugal, ele tem que ir primeiro para França, ele tem que ir primeiro para Alemanha para se provar lá. Se provou, beleza, aí eu vou pros principais clubes do mundo. Isso ainda é um entendimento, né, que existe na indústria. Então, acho que tudo isso que eu tô falando leva o Brasil na direção de se consolidar como uma das top 5 ligas do mundo, que é o que a gente espera que aconteça, né? Hoje a gente tem Premier League destacadamente lá em primeiro, La Liga em segundo, Bundesliga, Liga Francesa, Liga Portuguesa, e o Brasil entrando ali meio que no top 5, disputando com a Liga Portuguesa. Isso eu tô falando em termos de dinheiro movimentado. Sim, tá? sim, não de qualidade, não né? de qualidade. Mas a gente tem potencial para ser maior que a Liga Portuguesa, maior que a Liga Francesa. Quiçá, né, eu não falei da Série A italiana aqui, que tá ali junto com esses caras, mas para ser melhor que a Série A italiana, para estar perto, na minha opinião, perto da La Liga. A gente tem tudo para estar nesse top 3, com a Premier League, La Liga e a Série A brasileira. Então eu espero que em 10 anos, se a gente conseguiu mudar tanta coisa nos últimos 10 anos, nos próximos 10, com a formação da nossa liga aqui, a gente caminha na direção de estar com certeza no top 5 do futebol global e, se não sonhar muito alto aí, tá no top 3 do futebol global até 2035. Boa projeção. E até isso aí que você falou de melhorar o nível do futebol brasileiro, até antes do Memphis vir pro Corinthians, porque eu esqueci de trazer um dado do Corinthians, antes que eu esqueça, mas até era um ponto que falavam de uma possível desistência do Memphis em vir pro Brasil, é que no Brasil diminuiria as chances dele jogar na seleção da Holanda. Eu falei, pô, mas como assim? Estamos falando de futebol brasileiro. Que teve a polêmica, né, do Bergwijn, que sim. O técnico da seleção holandesa, né, pra quem não viu aí, falou que, né, o Ronald Koeman, que é uma das lendas da Holanda, aquela Holanda de 94, 98, era um lateral esquerdo muito bom mesmo. Eu lembro da minha infância, eu gostava muito daquela seleção holandesa. Sim, era um nível bizarro de futebol. Pra quem não viu aí, assista. Eu assisto a cada 6 meses a semifinal da Copa do Mundo de 98, Brasil e Holanda, que na minha opinião é o melhor jogo de futebol que eu vi na vida. Absurdo. E ele tava em campo. E ele falou que o Bergwijn, que é um dos jogadores da seleção, não iria ser mais convocado porque foi jogar na Arábia. Porque o nível do futebol na Arábia Saudita não é tão elevado assim. O que é compreensível, né? Talvez acho um pouco extremo demais. Mas a gente não tem o mesmo problema na situação do Memphis, né? A Liga Brasileira ela tá muito acima da Liga Árabe.